Olá a todos meus queridos e minhas queridas, eu vou fazer a vossa mandala para os desejos. Lembrem-se, são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês. Retirem sempre das mensagens aquilo que vocês conseguem enquadrar ao vosso momento, à vossa energia e à vossa vibração. Tudo o resto soltem ao universo. Há coisas que às vezes o universo ou a espiritualidade traz que não é exatamente no nosso momento, pode ser até algo mais para a frente. Eu vou utilizar de novo o nosso dadinho para selecionar o signo para esta mensagem. Às pessoas novas que encontram este canal pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Susana, eu trabalho com os oráculos, com os tarôs de uma forma muito intuitiva. Eu deixo sempre que a espiritualidade me guie, não só através das cartas, mas através da minha própria intuição e da vibração que eu sinta no momento. Para as pessoas que se sentem conectadas com a minha vibração, com a vibração deste canal, com as mensagens, não se esqueçam de subscrever ou se sentirem, subscrevam-se ao canal e não esqueçam de ativar as notificações para que vocês sejam sempre notificados de novos conteúdos no canal. A todos vocês, de uma forma geral, agradeço do fundo do meu coração todos os vossos likes, todos os vossos comentários, todas as vossas subscrições e compartilhas feitas sobre estes conteúdos. Gratidão imensa, porque através desta vossa interação com o canal e com os vídeos do canal, o conteúdo do canal, faz com que o YouTube reconheça que o conteúdo deste canal e de outros canais que vocês sigam é interessante para vocês e isso também poderá ser interessante para outras pessoas. Faz com que estas mensagens sejam mais facilmente divulgadas e espalhadas por um maior grupo de pessoas. Vamos ver então qual é o signo. Eu já fiz alguns, é possível que saia repetido o signo, por isso eu vou ter que estar atento aos signos que já foram feitos e aos signos que ainda faltam ser feitos. Nós temos Leão. Leão ainda não foi, por isso, Leão, são vocês os próximos para a mensagem. Eu vou buscar a vossa laminazinha para vocês se poderem identificarem melhor na mensagem. Não reparem aqui porque aqui a carta caiu em cima da vela e queimou um bocadinho. Vamos invocar os nossos queridos seres de luz, como sempre faço. Invocar a luz divina, o direcionamento, os nossos guias e mestres espirituais mentores que de alguma forma nos tentam orientar e guiar na nossa jornada. Meus queridos seres de luz, que trabalhais através do amor, da verdade, da justiça divina, eu vos invoco. Em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, amém, em nome do Sagrado Coração de Jesus. Eu invoco todos os arcanjos, serafins, querubins, mestres ascendidos para que toquem no meu coração, na minha intuição, e eu seja apenas veículo e canal de comunicação e nada mais do que isso. Em meu nome e em nome de todos nós, a mais profunda gratidão, grata por tudo, gratidão. Vamos ver então que a espiritualidade vos quer comunicar na mandala dos desejos. Eu vou tirar primeiramente os anjos da abundância, mas esta carta só irei ler ou transmitir esta mensagem no final de toda a vossa comunicação. Meus queridos seres de luz, mostrai-me, por favor, qual a mensagem dos anjos da abundância para signo de Leão. Mostrem-me, por favor, signo de Leão e a sua mensagem, por favor. Gratidão. Qual a mensagem, por favor, para Leão? Qual a mensagem para signo de Leão a ser transmitida, por favor? Gratidão. Ela já saiu, eu vou colocá-la aqui e depois irei ler no final da vossa mensagem. Vamos ver então o que são os vossos desejos, o que é que se passa com os vossos desejos, o que vocês querem, o que vocês têm, o que vocês necessitam, porque uma coisa é querer e outra coisa é aquilo que a gente necessita, e o que vocês obterão, ok? Vamos ver então o que a espiritualidade vos quer comunicar em relação aos vossos desejos. Mostrem-me, por favor, a mensagem para Leão
Gratidão. O que tem? O que é que já tem? Vocês têm a lâmina do render-se. A carta para mim do render-se é a aceitação, gente. A gente quando se rende a algo, não quer dizer que a gente tenha que se sentir derrotado ou é derrotado. Não, é a aceitação. Para mim é como se vocês neste momento estivessem a aceitar algo, a encarar algo. Porque isto é a energia do momento presente, que é o que vocês têm. A aceitação de algo ou render-se a algo. O que vocês desejam? O que vocês desejam? Obrigada. A carta... aqui o que vocês desejam, vocês têm a carta e eu sinto-me bonito. Por isso eu não sinto que vocês busquem a beleza. Mas talvez uma melhoria dentro de vocês mesmos. Nunca é demais a gente buscar uma melhoria dentro de nós. Porque... é quase como se houvesse um certo reconhecimento, gente. Um certo reconhecimento da vossa beleza natural ou da vossa personalidade. Mas é como o desejo talvez seja ainda melhorar. A gente pode sempre buscar ou sempre tentar melhorar algo em nós. Para alguns... pode mostrar realmente buscar alguma situação a nível de beleza física. De beleza física. Nós já vamos ver mais à frente o que é que vos quero dizer. O que vocês necessitam. Isto é o que vocês querem. O que vocês necessitam. Porque esta carta, a bonequinha, ela está a olhar-se ao espelho. É o autorreflexo. E é como se vocês... quisessem, porque isto é o vosso desejo, quisessem olhar ao vosso reflexo e sentissem que realmente estão satisfeitos com aquilo que têm, com aquilo que são, com aquilo que conquistaram. Entendem o que eu quero dizer? É como se ainda vocês sentissem que há algo, talvez, a melhorar, ou a conquistar, ou a fazer, ou a obter. Por isso é que a bonequinha está a olhar ao espelho. É o desejo de olhar o espelho, olhar o reflexo do espelho e realmente sentir que... a gente nunca pode dizer que está a 100% pleno, ou 100% completo, mas é ficar realmente 90% satisfeito com aquilo que vê. O que vocês necessitam? O que necessita, Leão, por favor? Mostrem, por favor, o que necessita, Leão. Gratidão. Eu digo que quer realmente melhorar algo. Há aqui uma necessidade, é como se vocês realmente vocês sentem, e a espiritualidade também vos diz que há algo a ser trabalhado. Há algo a ser... é como se houvesse uma necessidade de melhorar. De melhorar. Ou de trabalhar. Evoluir em vocês. E por isso a tal carta que eu ainda agora vos falei, que era a carta do reflexo. Vocês vão ter que enquadrar a cada um de vocês, porque vai ser diferente este significado para cada um de vocês. Porque para uns será, como eu digo, a nível pessoal, para outros será a nível emocional, mas há uma necessidade realmente de melhorar. Mas nesta carta, que é aquilo que vocês devem trabalhar, ou melhorar, ou evoluir, ela mostra muito um coraçãozinho aqui. Então, não sei se vocês conseguem ver, porque é muito, muito, muito pequenininho. Mas é como se ela tivesse um coração fora do peito e estivesse a segurar nesse coração. Pode ser o vosso lado emocional? Sim, porque há aqui algo que vocês estão a aceitar ou dar os primeiros passos em algum tipo de aceitação. Mostrem, por favor, o que vocês irão obter. Mostrem, por favor, o que irá obter
Leão, o que irá obter ou que terá Leão? Oi, já saiu. A escolha. E eu acho realmente, por aquilo que está aqui em cima da mesa, gente, é como se você estivesse a chegar em uma fase da vossa vida, acerca de uma situação específica, vocês chegassem a quase como se fosse ao final da reta. E este final da reta é como se vocês realmente tenham que ter uma certa aceitação sobre o que este final de reta significará para cada um de vocês e o que este final de reta vos poderá proporcionar ou direcionar na vossa vida. Por isso é que vocês, este render-se ou esta aceitação que eu ainda agora falei, é como se ainda não estivesse ainda muito bem, digamos, estabilizada ou estabelecida dentro de vocês. Daí a tal necessidade de sentirem o tal reflexo no espelho, sentirem que tomaram a melhor opção, ou fizeram a melhor escolha, ou fizeram realmente ficar satisfeitos com aquilo que vocês decidiram, ou fizeram, ou tomar como uma opção, como escolha. Mas há algo que ainda vocês necessitam, talvez, de trabalhar para que esta escolha, porque há aqui uma escolha, seja... A primeira frase que me surgiu foi menos dolorosa. Menos dolorosa. Mas vamos ver o que é que nos diz com o outro oráculo. Porque todas as escolhas, elas no fundo, elas provocam sempre uma dor ou um amargo. Ou quase todas as escolhas, há sempre um amargo. Porque é uma opção sempre entre algo e outra coisa. Entendem? E há coisas que realmente a gente toma opções, mas é como se houvesse aquela sensação de para seguir este caminho ou para tomar este direcionamento, eu tenho que deixar este. Há aqui uma certa apego, talvez. O render-se diz... As respostas que tu necessitas estão a caminho. Eu disse que é como se vocês realmente estivessem naquela reta final, a qual vocês sabem que há que haver aqui uma aceitação. Porque aqui fala logo, as respostas que vocês necessitam virão até vocês, ou estão a vir até vocês. É como se vocês ainda não tivessem a escolha totalmente feita, porque há algo aqui a ser trabalhado, vocês necessitam primeiramente a trabalhar, porque vocês querem olhar o vosso reflexo perante esta situação e não ter quase qualquer tipo de peso ou de culpa ou de... talvez incerteza ou de julgamento. É como se vocês tenham que fazer um auto-julgamento de vocês e ficarem contentes, em paz, tranquilos com este auto-julgamento. Porque a gente, quando olha só ao espelho, a gente faz um auto-julgamento. Mostrem-me, por favor, o que é que deseja, então. O que é esta beleza. Mostrem-me, por favor, o que é que deseja Leão. Mostrem-me, por favor, o que quer, então, o que deseja Leão. Saiu-vos 2 lâminas, vamos ver. Vocês realmente desejam ter a sorte do vosso lado e que a prosperidade esteja mais fácil de alcançar para vocês. Vocês têm 2 cartas que representam muito, e eu volto a dizer isto, é como se vocês quisessem olhar para aquele espelho e fizessem aquela reflexão ou aquele auto-julgamento que fizeram ou tomar as melhores decisões, ou fizeram ou tomaram as melhores transformações na vossa vida, que vos leve ou que coloque a sorte do vosso lado e que vos leve a alcançar algum tipo de prosperidade. Não será prosperidade para todos a nível de dinheiro, mas é que vos leve a algo positivo, que vos leve a algo a qual vocês sintam que realmente
não há um julgamento de culpa sobre a vossa decisão ou sobre o vosso posicionamento. A nível do que vocês necessitam, que é o trabalho. Trabalho, a transformação, o esforço. Há algo que vocês ainda necessitam. Mostra-me o que é que a espiritualidade diz que necessita. A aceitação, gente. Tem a ver com a aceitação. Porque aqui diz-vos nada... Por enquanto nada está escrito em uma pedra. É como se fosse assim, neste momento, aquilo que vocês necessitam de trabalhar é como se dissesse, vocês ainda necessitam trabalhar algo para que algo seja realmente concreto na vossa vida. Ou se estabeleça na vossa vida. Porque nada está ainda em pedra. Em pedra é escrito ou concreto na vossa vida, ou realizado na vossa vida, porque há algo que vocês primeiramente têm que trabalhar. E como eu vos digo, aqui tem a imagem do coração, para muitos poderá ser realmente no vosso coração. O que vocês obterão, que é a escolha, ou as escolhas. Mostrem, por favor, a escolha. As emoções irão correndo alto. Eu disse que aqui tem a ver com as emoções e esta carta representa a água. Se vocês repararem, ela é como se fosse ondas do mar bastante remexidas. É como as emoções, vocês tenham que trabalhar as vossas emoções. E esta escolha possivelmente fará ou deixará com que as vossas emoções estejam agitadas no auge das vossas emoções. No auge das vossas emoções. Vamos ver o que é que vos quero dizer com o tarot. Clarificação. Volto a repetir. Há algo que no momento presente vocês se tentam render, aceitar, para que as respostas que vocês necessitam venham até vocês. Ou estas respostas estão a fazer com que vocês cheguem a esta rendição. Porque aquilo que vocês mais desejam neste momento é realmente direcionar-se à prosperidade, à fertilidade, à felicidade, ao bem-estar na vossa vida, mas olhar-se ao espelho, ou poderem olhar-se ao espelho sem o sentido de culpa ou de remorso ou de acusação. Mas para isso vocês necessitam de trabalhar algo que está dentro do vosso coração para que se seja concretizado ou escrito, materializado na vossa vida, porque isto vai envolver realmente algum tipo de escolha ou de decisão que fará com que as vossas emoções estejam lá no alto, estejam agitadas, estejam talvez confusas, ansiosas, em relação à escolha ou a esta rendição. Mostrem-me, por favor, com o tarot o que são estas respostas que necessita Leão. Saiu-vos o 7 de espadas, ele virou sozinho o 7 de espadas. O 7 de espadas, e eu volto a dizer, é como se vocês quisessem tomar a tal decisão ou tal olhar-se ao espelho sem ter a sensação de autossabotagem, porque o 7 de espadas, ela não é só referente aos outros, gente. É quando a gente realmente tem que tomar ou render-se a algum tipo de situação, mas não quer tomar uma decisão que no final a gente sinta que foi uma autossabotagem. Uma autossabotagem o quê? Aquelas decisões que a gente diz, mais valia não ter decidido naquela altura. E por isso é que eu falei que isto olhar o espelho é como se me mostrasse vocês olhar, reflexionar sobre o que fizeram, atuaram, agir ou escolheram, mas sem ter qualquer tipo de autoacusação. Olha, 7 de espadas, 6 de espadas, 5 de bastos e o 4 de bastos. Isto pode ter a ver com conflitos dentro da vossa estabilidade, seja ela familiar, conflitos pessoais,
Pode também ter a ver a nível de relacionamento, gente, porque isto vai variar para muita gente. E eu volto a dizer, é como se vocês estivessem a chegar a uma reta final em uma área da vossa vida, à qual vocês sentem que têm que se mexer ou têm que deixar para trás esta confusão, este sentimento de autossabotagem, seja sabotagem de outros na vossa vida, ou a situação que traga sabotagem à vossa vida, ou sejam vocês próprios a sentir que se estão a autossabotar. Porque há aqui um conflito a nível de estabilidade, a nível de conforto. Conforto, e quando digo conforto, é conforto connosco mesmo, é quando a gente se sente confortável com quem estamos, aonde estamos na nossa vida, ou com o momento a que a gente está na nossa vida. O que vocês desejam, que é a tal reflexão, que para mim, olha, e saiu o Ermita, foi a primeira carta que saiu, gente, é a reflexão, vocês desejam realmente a fazer a tal reflexão ou a tal introspeção em relação ao vosso direcionamento, à vossa decisão. Porque o 2 de bastos, é como eu digo, é quando a gente avalia o momento em que a gente está e o momento para onde a gente quer ir. Porque para mim o 2 de bastos é aquela carta de saber o que é que eu quero do futuro. É avaliar o presente para saber o que é que eu quero do futuro. Por isso é que vem logo o 3 de bastos a seguir ao 2 de bastos, que é aquilo que nós queremos conquistar ou aquilo que vem até nós através das nossas vibrações, energias, decisões. Mostra-me mais uma, pelo menos. 2 de espadas. E eu digo que vocês realmente querem, o vosso maior desejo é olhar ao espelho e sentir que fizeram a escolha mais sábia, que fizeram a decisão mais sábia, que escolheram o caminho mais correto na vossa vida e que este caminho e que esta decisão vos levará realmente à sorte, à prosperidade, ao bem-estar na vossa vida, seja de que forma ele represente para cada um de vocês. Mas vocês precisam de trabalhar aqui algo, vamos ver o que é que vocês precisam de trabalhar. As de espadas, serem verdadeiros com vocês mesmos, serem verdadeiros com os outros, a fim de trazer comunicações verdadeiras para com vocês e para com os outros, para que sejam feitas os cortes necessários da nossa vida, porque a espada também representa o corte. Trabalhar a vossa comunicação. Mostra-me mais, por favor. Cavaleiro de ouros. E trabalhar a vossa comunicação e estarem muito certos, muito claros daquilo que vocês querem realmente abrir-se. Cavaleiro de ouros é quando a gente vê a oportunidade ao largo, ao horizonte, mas que a gente tem a necessidade de tomar uma decisão. Rainha de espadas e 6 de copas, que tem realmente que tomar uma decisão em relação ao momento presente e de forma a que a gente se consiga mover ao futuro. Por isso é que há aqui o lado da emoção. É como se vocês tenham que ter um cuidado especial ou um trabalhar especial sobre a vossa comunicação ou sobre as vossas ideias, a fim, talvez, de harmonizar as vossas emoções ou equilibrar ou tranquilizar, porque ainda agora disse que há aqui as emoções muito agitadas. Tranquilizar as vossas emoções virá através da clareza da comunicação, ou da clareza das ideias, ou da clareza das decisões. Para que vocês realmente se consigam movimentar ao novo e a algo que vocês sentem que poderá ser uma oportunidade estável no futuro. Aí há imperador, liderança, gente. Mostrem, por favor, o que obterá a escolha e as tais emoções a correrem alto.
Vocês têm a Rainha de Ouros, o que me mostra realmente que vocês têm que tomar decisões estáveis, maduras, na vossa 10 de copas, para ir atrás realmente daquilo que vocês desejam alcançar. Que tem a ver com a estabilidade, com o equilíbrio, com a felicidade, com o bem-estar. E o 9 de bastos. E fazê-lo de uma forma... é quase como se vocês tenham que proteger esta escolha, apesar de vos mexer muito com as emoções, ou vos deixar com as emoções bastante em alta, alteradas, ou confusas, ou até mesmo agitadas, é como se vocês tenham que realmente defender com serenidade. Porque a Rainha de Ouros é quando nós temos que nutrir uma decisão, nutrir uma ideia, nutrir uma escolha. E este nutrir, muitas das vezes, não é só nutrir o outro. Muitas das vezes nós temos que ser esta Rainha de Ouros para nutrir os nossos sonhos, nutrir a nossa felicidade, nutrir aquilo que nós queremos conquistar e saber defender. Eu acho que é exatamente isto que está aqui na vossa mensagem. É algo, como eu digo, que vocês estão a chegar a uma reta final, em uma situação da vossa vida, à qual vocês sentem que têm que tomar uma decisão, mas querem tomar uma decisão à qual depois, mais para a frente, olhem no espelho e sintam que não há uma acusação para com vocês e que esta decisão vos leve a algo mais positivo, mas que vocês têm que trabalhar, como eu digo, a vossa comunicação, as vossas ideias, as vossas escolhas, ou estarem mais seguros para que as vossas emoções se acalmem e vocês consigam tomar uma decisão estável, madura, equilibrada, a fim de proteger, a fim de cuidar, a fim de nutrir aquilo que vocês sentem que será para vocês a felicidade plena, ou será o melhor para vocês neste momento da vossa vida. O conselho dos anjos da abundância. Vocês têm o sonho, aqui é como se houvesse realmente um sonho no momento, no vosso dia, é sonhar acordado. Aqui é um sonhar acordado. Eu digo que há algo que vocês estão a sonhar acordados, mas que ainda não está escrito em pedra, como ainda agora disse aqui, ainda não está escrito em pedra, porque há algo ainda a ser trabalhado, e é o que me mostra nesta carta. O vosso anjo da abundância diz no tal sonhar acordado, e diz: tu irás escutar mais facilmente e receber as nossas mensagens se tu sonhares ou sonhares acordado regularmente. É como se dissesse, esse teu sonho que tu sonhas meio que acordado, ou que vive na tua mente, ou que constantemente está no teu pensamento, estejas a dormir, estejas acordado, mas aqui até fala mais o sonhar acordado, vocês irão escutar melhor e receber melhor as mensagens dos anjos da abundância sempre que vocês trouxerem, ou cada vez que vocês trazem este sonho à vossa mente. Descontrai-te, é o que diz. Descontrai, relaxa e abre a tua mente para receberes. Para que consigas que direcionar o teu pensamento. Lembrem a tal espada que ainda agora diz aqui, direcionar os vossos pensamentos. Apenas notifica. Notifica é quando a gente escreve, é quando a gente anota, quando a gente presta atenção. Apenas notifica qualquer sentimento. As cartas falam por si, gente. Qualquer sentimento, qualquer visão ou ideia à qual tu possas ver, às vezes num filme, num livro, é como se vocês tenham que anotar o vosso tal trabalho, anotar tudo aquilo que vocês sentem, veem, observam e que vai de acordo ou que traz algum tipo de resposta, porque há aqui as respostas a vir até vocês em relação a essa situação que vocês sonham acordados. Porque isso será
o ponto, ou o foco, ou o início da vossa criatividade em relação à materialização do vosso sonho. À materialização do vosso sonho. Meus queridos e minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Se esta mensagem de alguma forma vos tocou, vos direcionou, não se esqueçam de deixar o vosso like, deixar o vosso comentário para que eu também tenha um feedback sobre as mensagens, sobre aquilo que a mensagem vos transmite, se há algo que realmente enquadra com vocês e com o vosso momento ou que trouxe algum tipo de direcionamento da vossa vida. Não se esqueçam também de ativar as notificações, porque muitas das vezes, mesmo tendo as notificações ativas, nós não recebemos a notificação e eu não entendo porque é que o canal de YouTube assim o faz. Por isso é que eu digo, eu acho que tem a ver com a importância dos conteúdos e a vossa interação faz com que o canal de YouTube sinta que há importância, então se é importante é notificado. Meus queridos e minhas queridas, o meu muito obrigado, fiquem bem, até à próxima, obrigada.